O tamanho dos ovos de galinha caipira, o que é que depende, o que é que faz você ter ovos grandes, ovos pequenos. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Você que está aqui no Instagram, vendo pelo IGTV, segue nosso perfil. Você que está no YouTube, você também pode seguir nosso canal, deixar sua pergunta, que hoje eu estou respondendo ao Del Sampaio Fera, um dos primeiros alunos aí do Clube dos Produtores e de todos os cursos que a gente fez, ele adquiriu. Ele perguntou, ele é de Minas Gerais, a convocação que a gente fez para o pessoal de Minas Gerais. Então todo mundo que é de Minas, vai lá no feed, responde a pergunta, ou deixa uma pergunta nos comentários que durante essa semana toda eu vou estar respondendo. Ele perguntou sobre o tamanho dos ovos e Itamaraty, em Minas Gerais, Del Sampaio Fera. Um abraço aí pro filhinho, um abraço pra mamãe também. Então vamos lá, o tamanho dos ovos, seja ele de galinha caipira, de galinha confinada, o que é a regra em geral para você ter o padrão de ovos. Cada genética, cada ave, cada raça tem um tamanho de ovo específico. Então você tem aí ovos extra, ovo AA, ovo A, tem toda a classificação que você pode achar na internet aí. Mas cada galinha, cada plantel, você vai ter um tamanho de ovo adequado. Normalmente todo aquele plantel seu de Brata 051 ou de Isabral, elas vão colocar ovos todos do mesmo tamanho e normalmente da mesma cor de casca também. Então a cor da casca e o tamanho do ovo está muito ligado à genética, ok? Então se a genética daquela ave tem uma classificação de ovo A, você muito provavelmente terá ovo A, ok? Então a partir daí existem as mudanças. Dificilmente você que tem uma característica de tamanho de ovo, você vai conseguir aumentar o tamanho desse ovo, ok? Então aumentar o tamanho do ovo é uma busca que você não precisa ter. Então se a galinha tem aquela classificação de ovo, ovo lá de 60 gramas, vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um padrão aí de 60 gramas, é isso que você tem que buscar. Não adianta você querer ter um ovo de 70, um ovo de 80, um ovo de 200 quilos. Não adianta. Então, se você tem aquele padrão de tamanho, é aquele padrão que você tem que seguir e buscar, ok? Então, não adianta você pegar uma ave e querer mudar para que ela tenha ovos maiores. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você tem ovos menor do que você espera, então você tem aí ovos, no mesmo exemplo, de 60 gramas, e você está tendo ovo de 30, de 20, de 25, de 35. Então aí você tem que se atentar ao seguinte: primeiro, fase inicial, como é que foi a formação desse animal? O seu plantel teve algum tipo de doença? Seu plantel teve uma alimentação mais baixa, teve um nível de proteína um pouco mais baixo devido a alguma dificuldade que você teve na fase inicial, ou você não tinha um conhecimento completo, não entregou proteína suficiente. Então, se você teve algum problema na fase inicial, dificilmente você vai conseguir regular isso. O que você pode aos poucos, ir aumentando a quantidade de proteína desse animal, dar um reforço, ver se melhora. Se melhorou, você pode voltar aos níveis normais da fase. Se não melhorou, você aumenta mais um pouquinho. Se mesmo assim insistir e não aumentar o tamanho, não adianta insistir, você vai gastar dinheiro, porque lá no início teve um problema de formação que você não vai conseguir resolver agora. Segunda coisa, problema na fase de cria e recria. Então, se você não deu também, aí já não é tanto fórmula, é mais a quantidade de ração. Se você não regulou a ração bem direitinho, muito provavelmente você também vai ter problema, principalmente se você não teve lá a medição lá de 2 dedos, lá do entre ossos lá para a saída do ovo. Então, se a saída do ovo é muito curta, muito estreita, você não vai conseguir ovos tão grandes. E se porventura a galinha mudar e começar a botar ovos grandes com uma passagem estreita, você tem grande risco do ovo quebrar dentro ou da galinha ter algum tipo de prolapso. Prolapso é quando sai todo aquele ovário para fora e ali você perdeu a galinha quando aquilo acontece. Outra coisa importante é o controle de peso
Ficou clarinho? Ficou escuro? Ah, que legal. O controle de peso, principalmente na fase de cria e recria. Quando você tem aves que estão acima do peso, ficaram gordas demais, às vezes com acúmulo de gordura, essa galinha tende a botar menos, tem uma produção menor e também tende a ter ovos menores também. Então, nessa situação, é muito difícil você conseguir emagrecer uma galinha quando uma galinha está muito gorda. Você vai reduzir ração, ela vai começar a emagrecer, mas muito mais lentamente, mas também vai começar a baixar a imunidade. Então você pode ter problema com doença. Então não é tão viável assim. Então se você tem um plantel aí de 100 galinhas, vamos arredondar aqui, e você percebeu que tem 5 que está muito acima do peso, é muito melhor você pegar essas galinhas e comercializá-la, transformar esse dinheiro que você comercializou em ração para sustentar as outras, do que você tentar baixando imunidade, ou baixando ração, baixando peso, porque você vai baixar a imunidade, essa galinha pode ficar doente e acabar passando doença para todas as outras. Então essa é uma regulação também. Então o principal em relação a ovo é você primeiro escolher a raça, o plantel ideal para o tamanho de ovo que você quer. Então a Embrapa e a Isabral, que foi exemplo do nosso amigo Del, normalmente a Embrapa tem um ovo um pouquinho mais marrom, mais escuro, a Isabral tem um ovo um pouquinho maior, mas não é um maior assim tão exorbitante. Você tem aí 55 gramas de uma, 60, 62 no máximo de outra. Não é algo assim tão extraordinário em relação a tamanho. E não se esqueça que quem busca galinha caipira nem sempre busca cor, nem sempre busca tamanho. Busca qualidade, busca estética, busca parte interna, busca saber que a galinha teve um bem-estar, entender que tem uma nutrição ali mais saudável, porque não é colocado nada de antibiótico, né? Nada, nenhum promotor de crescimento. Então é isso que o cliente de ovo caipira busca. Então, né, bota isso na cabeça para vocês também não acabarem se atrapalhando. Querer um ovo de avestruz, onde o cliente quer qualidade, bem-estar e saúde. Beleza? Então busca a ave correta. A partir da ave correta é que você vai buscar aquele padrão, padronizar o tamanho do ovo da ave e regular alguma coisa caso esteja muito pequenininho. Beleza? Convocação de Minas Gerais ainda durante toda essa semana. Quem fizer pergunta no feed, tá aí no feed do Instagram. Se você estiver no YouTube, vai lá pro Instagram, tem uma convocação para quem é de Minas Gerais. Deixa nessa postagem a sua pergunta, a cidade onde você está em Minas, e em cada semana a gente vai fazendo um estado diferente e a gente tenta atender o Brasil inteiro aí, beleza? Um grande abraço!